Não, tudo bem. É porque a aula de hoje é um pouco de continuação da aula anterior, entendeu? Então, na primeira aula... Então, na primeira aula a gente viu alguns conceitos, né? A gente viu alguns conceitos na matéria que a gente vai se aprofundar em algumas outras coisas, né? E aí a gente vai utilizar alguns conceitos da aula passada nas aulas de hoje, né? Vamos falar hoje sobre propriedade das substâncias, vamos falar sobre separação de misturas também, né? Que lembra que a gente comentou de que a matéria ela é formada geralmente por uma mistura de substâncias, né? Então, você tem o solo, por exemplo, ou o ar atmosférico, ele é formado por uma série de substâncias. Estão todas ali misturadas, né? E raramente a gente encontra um material que é formado por substância pura. E hoje, então, a gente vai vai ver um pouco das propriedades das substâncias e também vamos ver alguns métodos que são utilizados para separar as substâncias, né? Para a gente tentar obter uma substância com um grau de pureza maior, né? Então, eu vou começar aqui. Então, como eu falei, né, a gente está na segunda aula, né, de Química Geral e Inorgânica. A aula de hoje vai ser sobre separação de misturas, propriedades gerais da matéria e propriedades específicas da matéria. Ao longo das explicações dos slides aqui, eu vou dar uma parada aqui e vou dar uma olhada se surgir alguma dúvida no decorrer da explicação, vocês podem retornar. Vocês podem escrever aqui no chat, né? É o que vocês mais utilizam, o chat, né? Isso aqui eu não consigo enxergar, né? Eu tenho que sair sempre da apresentação aqui e voltar. Mas se vocês puderem usar o microfone também, assim, tudo bem. Então, é uma introdução, né? Então, revisando alguns conceitos, né? Que a gente viu na aula anterior. Então, revisando alguns conceitos que a gente já viu na aula anterior, né? Sobre os materiais, né? Que geralmente, os materiais são formados por uma diversidade muito grande, uma mistura de substâncias, né? Então, raramente a gente tem um material, um objeto, que ele é formado por uma única substância. A, o ar atmosférico, a água que a gente consome, todos são materiais que são formados por uma diversidade muito grande de substâncias, né? E a substância, o conceito da substância, ela é formada por uma composição química definida. Então, por exemplo, a molécula de água, a gente sabe qual é a composição química dela, né? Que ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E isso vale para toda substância. Toda substância tem uma composição química definida. Também toda substância também tem propriedades específicas, né? Que é o que a gente vai explicar, vai dar uma olhada sobre isso na aula de hoje. Quais são as propriedades das substâncias, né? E como que varia, né? Como que as propriedades das substâncias variam entre si. Então, a, a pergunta... Isso, professor, o senhor está apresentando slide? Hum, tá, desculpa. Pra Nossa, mim não tá esqueci. aparecendo. Nossa, é verdade, peraí. Esqueci. Agora foi, né? Então, só voltando aqui, né? No primeiro slide aqui, só slide inicial, aqui com o título aqui. E aí, eu vim para esse segundo slide aqui sobre a introdução, né? Agora foi, beleza. E aqui no slide inicial aqui, eu revisei um pouco sobre o que são os materiais, que eles são compostos por uma diversidade muito grande de substâncias, né? Geralmente os materiais eles não encontram, não são formados por uma única substância, são formados por uma mistura de substâncias. E que essas substâncias elas têm propriedades químicas definidas e composição química definida também. E a pergunta, então, é quais são essas propriedades das substâncias, né? Quais são essas propriedades? E uma outra segunda pergunta quais são os métodos que são empregados para separar os componentes de uma mistura?
São basicamente as duas perguntas aqui em cima dessas duas perguntas que eu vou montar, que eu montei minha apresentação, que a gente vai tentar explicar para vocês, certo? Então, o slide aqui, a gente vai falar sobre as propriedades gerais da matéria. Então, algumas propriedades da substância, elas são comuns a todos os materiais, né? Como massa e volume. Massa e volume, todo material ele tem massa e ele tem volume. E você não consegue distinguir um material do outro simplesmente pela informação de qual a massa que ele tem ou qual o volume. Por isso, tanto a massa como o volume são chamados de propriedades gerais da matéria, porque qualquer matéria tem massa e tem volume. As propriedades gerais, como eu falei, não servem para identificar as substâncias. E posso te dar um exemplo para vocês, né? É, Aí tem uma pergunta. É possível identificar um material pela informação de que ele possui o volume de 1 litro ou 1 quilograma de massa? Por exemplo, se eu falo para vocês que eu estou segurando um objeto na minha mão, que ele tem massa de 500 gramas, vocês conseguem saber qual a composição química ou qual substância que compõe esse material? Ou uma outra afirmação, se eu segurar um recipiente que ele tem 1 litro de um líquido qualquer, vocês conseguem saber qual a substância que compõe esse material? Não. Infelizmente, né? Não, né? Por isso que é chamada de propriedade geral da matéria, porque ela fornece informações que a gente não consegue distinguir uma substância da outra simplesmente por informação do volume ou da massa. Então, isso é chamado de propriedade geral da matéria. E além das propriedades gerais, nós temos também as propriedades específicas da matéria. Então, contudo, né, existem umas propriedades que não são comuns a todos os materiais. Então, as propriedades específicas dos materiais são aqueles que permitem diferenciar e caracterizar substâncias, que geralmente é o que mais nos interessa, né? Porque é olhando para essas propriedades que a gente consegue distinguir de qual substância que é formada aquele material, né? São através dessas propriedades. E aqui nós temos três grupos aqui. As propriedades são classificadas em três grupos. Tem propriedades organolépticas, tem as propriedades químicas e as propriedades físicas. O mais importante aqui, que a gente vai focar, é nas propriedades físicas. Mas eu coloquei as outras duas propriedades aqui, que é mais para vocês terem uma ideia do que se trata. As propriedades organolépticas, elas são aquelas que são percebidas pelos nossos sentidos. Por exemplo, se o material ele tem cor, qual a cor dele, se ele é amarelo, se ele é verde, se ele brilha, se ele tem odor, se ele tem cheiro. Então, são propriedades que são percebidas pelos nossos sentidos, como o tato, né, o olfato, a visão. E então essas propriedades são chamadas de propriedades organolépticas. As propriedades químicas, elas estão relacionadas à transformação que a substância pode sofrer, ou mais especificamente, se ela reage, se ela não reage, se ela sofre reação química ou não. E aí fica mais fácil dando um exemplo, né? Por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos aqui que, por exemplo, uma substância pode ser combustível, ou seja, ela pode entrar em combustão. Por exemplo, a água entra em combustão? A água não entra em combustão, mas a gasolina, a madeira, elas queimam, elas entram em combustão. Então, é uma forma de você diferenciar um material que entra em combustão e um material que não entra em combustão. Ah, um determinado material, ele é oxidável. O que significa ser oxidável? Ele reage com oxigênio. Por exemplo, o ferro, ele oxida. Ele oxida e forma ferrugem, certo? Então, é uma propriedade química do ferro, especificamente do ferro. Por exemplo, o bicarbonato de sódio, ele é efervescente. Efervescente, ele reage com a água. E isso é uma propriedade química, porque é uma reação que aquela substância sofre, né, e acaba gerando outros tipos de substâncias. Então, essas são as propriedades químicas da matéria. E nós temos também as propriedades físicas, que aqui, que é boa parte dos slides aqui, a gente vai discorrer sobre as propriedades físicas, que elas permitem identificar e caracterizar individualmente uma substância. E temos quatro propriedades físicas principais. Nós temos a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, a solubilidade e densidade. Essas são as quatro principais propriedades físicas que servem para a gente caracterizar uma determinada substância, né? São as propriedades específicas da matéria. Então, são esses quatro conceitos aqui que eu vou discorrer com vocês.
logo adiante. Professor, Oi. desculpa atrapalhar você, é que tem gente pedindo para entrar, se eu não me engano. Tá. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo. Tranquilo? E agora, então, eu vou falar sobre os estados físicos da matéria, né? A matéria, como você sabe, a gente pode encontrar o material no estado sólido, estado líquido ou no estado gasoso. Isso depende, né? Então, quando a água, por exemplo, a água é uma das únicas substâncias que a gente encontra naturalmente nos três tipos de estado de agregação, tanto no estado sólido, quanto líquido, quanto gasoso. O sólido, quando ele é aquecido, ele sofre fusão e passa para o estado líquido. No estado líquido, quando ele aquece mais um pouco, ele sofre a vaporização e passa para o estado gasoso. O caminho inverso também existe também. No estado gasoso, se ele resfria, ele passa para o estado líquido. E se o líquido se resfria, ele passa para o estado sólido. Então, do gasoso para o líquido é liquefação, do líquido para o sólido é solidificação. Enquanto que do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gasoso é vaporização. E existem alguns materiais que também eles podem sublimar, o que significa que ele pode passar do estado sólido para o gasoso diretamente, ou vice-versa, ele pode passar do estado gasoso para o estado sólido, que é o conceito de sublimação. Aqui eu vou falar sobre uma das propriedades específicas, né? Duas delas, aliás, que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. A temperatura de fusão, né, é correspondente à temperatura constante na qual uma substância sólida passa para o estado líquido. Então, quando a pressão, na realidade, a pressão atmosférica é constante, né, a gente sempre vai saber ali que a água ela entra em fusão a temperatura de 0 graus Celsius, né, que é a nível do mar, né. Se a gente passar por uma outra altitude, onde a pressão atmosférica é diferente, essa temperatura de fusão aqui ela vai sofrer uma leve diferenciação. Mas vamos considerar aqui que estamos no nível do mar, então a temperatura de fusão da água é de 0 graus Celsius. A temperatura de ebulição, né, ela corresponde à temperatura na qual a substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ou de vapor. No caso da água também, essa temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius, né? E aqui nós temos uma tabela aqui que mostra o porquê que a temperatura de fusão e de ebulição elas são consideradas propriedades específicas. Porque a água ela é uma substância. Nós temos aqui uma lista formada coloquei seis substâncias diferentes. A água, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que tem cloro, tem cloroformo, nitrogênio, oxigênio, que são gases. Cada substância tem uma temperatura de fusão específica e uma temperatura de ebulição específica também. Então, se a gente está avaliando um material e a gente sabe qual a temperatura de fusão e qual a temperatura de ebulição, a gente consegue ter uma informação sobre qual pode ser a composição química daquele material. Então, supondo que eu estou num laboratório, eu tenho um recipiente ali que ele tem um líquido qualquer. Só que eu não sei qual líquido que está contido naquele recipiente. Porém, se eu fizer algum tipo de teste e conseguir identificar qual a temperatura de fusão, eu posso comparar com dados de uma tabela e verificar se está batendo com algum tipo de dado tabelado, né? Então, se eu sei qual a minha substância, ela tem uma temperatura de ebulição lá, se eu faço o teste lá e a temperatura de ebulição dá de 100 graus Celsius, então provavelmente vai ser água, certo? Isso considerando que eu estou tratando de uma substância pura, né? Porque se tiver uma mistura de água mais cloreto de sódio, ocorre uma variação na temperatura de ebulição. Mas, para substâncias puras, você tem esses dados tabelados e eles são fixos, né? Considerando a pressão atmosférica no nível do mar, né? Se você tiver uma variação da pressão atmosférica, esses valores aqui tendem a mudar. Outra propriedade importante é a densidade. A densidade ela é uma relação entre a massa e o volume do material, né? E ela é expressa matematicamente por meio desta equação, que é a densidade, que é D igual a M dividido por V, em que M é a massa e V é o volume. Geralmente, as unidades utilizadas é de grama por centímetro cúbico. Então, massa é dado em grama e o volume é dado em centímetro cúbico, né? Então, se vocês forem resolver um exercício que a massa estiver em quilogramas,
vocês precisam converter a massa para gramas. A mesma coisa vale para o volume. Se o volume dado for em litro, você precisa converter para centímetro cúbico, né? Professor, Oi. como que faz essa conversão de, de que você falou aí das contas? Ah, tá. Aqui é o esquema das unidades, né? É que eu não coloquei nenhuma tabela com as unidades, mas é assim, por exemplo, a massa, ela é dada em gramas. Nossa, mas gente, a massa, ela é dada em gramas. Então, quando você for calcular, você precisa estar com a massa dada em gramas aqui. Mas, se no exercício for dado um valor em quilogramas, então você precisa converter quilograma para grama. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, certo? Então, vocês podem pesquisar isso até fácil na internet, né? Como converter, fazer conversão de unidades, né? Então, se você tem 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. E para volume agora eu não vou lembrar exatamente, mas, por exemplo, se você tem 1 mililitro, 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Então, se no exercício for dado o valor do volume em mililitros, você precisa converter para centímetro cúbico. E aí a relação é de 1 para 1. Você pode aplicar uma regra de 3 e tal, e você consegue resolver facilmente, né? E existem várias unidades, né? Aqui você pode ter a unidade de volume, ela pode estar em litro, pode estar em mililitro, desculpa, ou pode estar em metro cúbico, e aí você tem que consultar uma tabela para fazer a conversão. Aí você aplica uma regra de 3. Caso você tiver um pouco de dúvida, até posso trazer algum tipo de exemplo. Depois a gente faz esse exercício para você testar essa conversão de unidades, certo? Certo, pode ser então. Então, continuando aqui, a tabela aqui, espero que esteja dando para ver a tabela, porque ela tem alguns valores de densidade para 6 substâncias diferentes. Então, vocês observem aqui o etanol, benzeno, água, mercúrio, hexano, nitroglicerina. Cada um corresponde a uma substância em estado líquido. E cada substância tem a sua densidade específica própria, né? A água, ela sempre vai ter uma densidade de em torno de 1 grama por centímetro cúbico, certo? É claro que isso aqui varia em relação à temperatura. Então, se você tiver a água a 80 graus Celsius, ela vai ter uma densidade. Se você tiver a água a 10 graus Celsius, ela vai ter outro valor de densidade. Mas aqui não vem muito ao caso, porque senão complica muito. Mas, de forma geral, aqui tem os dados tabelados. Aqui, então, a uma temperatura dada, específica qualquer, você vai ter esses valores aqui para densidade. Então, a água ela tem uma densidade maior do que o álcool, por exemplo. O álcool tem uma densidade de 0,79 gramas por centímetro cúbico. A nitroglicerina tem uma densidade maior que a água, né? E o mercúrio, que é um metal, que é encontrado no estado líquido, ele tem a maior densidade de todos aqui, que é de 13,60 gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade é uma propriedade interessante aqui para a gente também identificar substâncias. A próxima propriedade, a gente já viu 3 propriedades, né? Temperatura de ebulição, temperatura de fusão e densidade. E agora a gente vai ver um pouco sobre a solubilidade, que é a quarta. Então, a solubilidade é definida como a quantidade de determinada substância, que é o soluto, que pode ser dissolvida em uma quantidade fixa de outro material, solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, pense assim, aqui, além do conceito de solubilidade, apresento para vocês o conceito de soluto e de solvente. Para exemplificar ficar um pouco mais claro isso, o conceito de soluto e solvente, imagine que eu tenho um copo de água e eu adicione uma colher de sal. Em SL, cloreto de sódio, eu adiciono uma colher de sal à água. O sal, ele representa o meu soluto, que é a substância que eu vou dissolver, né? E a água, ela representa o solvente, né? Então, eu dissolvo o soluto no solvente. A mesma coisa vale, por exemplo, se eu tiver etanol e água. Eu posso pegar 10 ml de etanol e dissolver em 1 litro de água. Então, nesse caso, a água é o solvente, o etanol é o soluto.
né? E assim por diante, nós temos vários exemplos aqui. Eu também coloquei uma tabela aqui. Então é importante notar que a solubilidade ela vai ser apresentada, as unidades, né, vai ser apresentada numa relação de massa de soluto por massa de solvente ou massa de soluto por volume de solvente. Então, posso colocar aqui como 1 grama de sal para cada 100 gramas de água. Eu posso colocar 1 grama de sal para cada 100 ml de água. Então, ela é padronizada, né? Então, os dados aqui, por exemplo, na tabela, ele apresenta aqui a solubilidade em 100 ml de cada tipo de solvente. Então, a água é um solvente, aqui o álcool também é outro solvente. Então, o açúcar, quando eu pego o açúcar, que é um soluto, ele se dissolve então, 175 gramas de açúcar eu posso dissolver em 100 ml de água. Então, essa é a relação. Eu dissolvo 179 gramas de açúcar em 100 ml de água. Porém, o açúcar não é solúvel em álcool, né? Então, está aqui escrito aqui que ele é insolúvel. O cloreto de sódio, eu posso dissolver 35,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água. Porém, eu não posso dissolver cloreto de sódio em álcool. E assim também para o bicarbonato de amônio, que também expressa uma relação de quanto de matéria que eu posso dissolver em uma determinada quantidade de volume de solvente. Então, o bicarbonato de amônio é o meu soluto. Então, tem 25 gramas de soluto que eu posso dissolver em 100 ml de um determinado solvente, que no caso aqui é água. Porém, o bicarbonato de amônio é insolúvel em álcool. Aqui também tem o iodo e a fenolftaleína, que são solúveis tanto em água quanto em álcool. Porém aqui é até interessante reparar aqui, ó, que a fenolftaleína ela dissolve apenas 0,018 gramas em água. Tem uma baixa de solubilidade em água. Porém, em álcool, a solubilidade da fenolftaleína é de 20,9 gramas em 100 ml de álcool. Quer dizer que a solubilidade da fenolftaleína é maior em álcool do que em água. Quer dizer que é mais fácil dissolver a fenolftaleína em álcool do que em água, né? Isso tem a ver com as propriedades químicas tanto do soluto quanto do solvente. Um outro exemplo aqui é o ácido ascórbico, que é a vitamina C, né? Ela é possível dissolver 33,3 gramas de vitamina C em 100 ml de água. Porém, só é possível dissolver 3 gramas de vitamina C em álcool, né? Em 100 ml de álcool. Daí eu ia perguntar para vocês, até aqui, tranquilo? Tô falando muito rápido? Alguma dúvida? Se estiver falando muito rápido, se não, tá. Então, eu apresentei para vocês aqui as 4 principais propriedades da matéria, né? As propriedades específicas da matéria. Então, é importante você ter em mente, né, que as propriedades estão as 4 principais: a temperatura de ebulição, temperatura de fusão, a densidade e a solubilidade. A densidade e a solubilidade, vocês terão que reparar quando vocês vierem resolver os exercícios nas unidades. Então, até seria interessante, talvez, uma aula complementar, ou vocês dar uma pesquisada por fora, sobre as unidades, né, que geralmente são utilizadas, né, na química, né? E também, né, essa relação matemática da densidade, de que densidade é igual a massa dividido por volume, também que é uma coisa importante vocês gravarem. Então, agora que eu falei das propriedades, agora dá para a gente começar a falar sobre a separação de misturas, né? Então, separação de mistura é uma coisa que é muito comum nas atividades do laboratório, na indústria e até mesmo nas tarefas comuns no dia a dia, né? Então, ao longo dos exemplos aqui, eu vou mostrar algumas coisas que vocês vão reconhecer aqui, que seja de uso comum nosso no dia a dia, que a gente emprega método de separação de mistura, que não é algo tão abstrato, né? Por meio desses métodos, podemos obter substâncias de interesse com grau variável de pureza. Então, como eu falei para você, os materiais, eles raramente se apresentam na forma de substância pura.
E então, se eu quiser obter uma substância, que ela está numa mistura ali, digamos, ele tem uma mistura formada por 3 tipos de substâncias, mas eu só quero uma substância daquela ali. Eu preciso extrair aquela substância ali, uma delas. Então, eu preciso empregar métodos de separação de mistura para que eu consiga obter essa substância que eu desejo com um certo grau de pureza, né? Então, existem muitos processos de separação de misturas. E eu fiz aqui só um resumo, né? No PDF, na parte teórica, tem alguns exemplos, outros tipos de separação, né? Porque não daria tempo de explicar um por um aqui para vocês, né? Então, coloquei aqui os que eu acho considero os mais importantes, os principais, e depois vocês podem dar uma lida no material também e consultar na hora de resolver os exercícios, né? Então, primeiro aqui, nesse slide aqui, então eu vou falar sobre filtração e decantação. A filtração, ela corresponde à separação de misturas formada por dois sólidos, ou melhor, ela corresponde a uma separação de mistura de sólido, líquido e de sólido e gás, utilizando um filtro. Então, repetindo. Então, por meio da filtragem, eu consigo separar uma mistura que seja formada por uma substância que esteja no estado sólido, por uma substância que esteja no estado líquido, e também por outra mistura que esteja formada por um sistema que seja formado por estado sólido e gasoso. E para exemplificar aqui, ficar um pouco mais claro, por exemplo, nesse exemplo da direita, aqui nessa imagem da direita, no canto inferior direito, eu tenho aqui uma mistura que é formada de água e areia. Então, essa mistura é formada por um sistema bifásico, um sistema que bifásico, em que uma das fases é a fase líquida e a outra fase é a fase sólida. Então, eu tenho água e areia. A areia não se dissolve em água, forma duas fases, uma fase sólida e outra líquida. Então, quando eu passo essa mistura por um funil, com um filtro, a parte sólida, que corresponde à areia, ela fica retida no filtro, né? Porque o filtro ele tem uma certa porosidade, ela é bem fina. Então, só a água que está no estado líquido que passa, e o material sólido fica retido no filtro, né? E também um outro exemplo, esse exemplo aqui é um tipo de mistura sólido-líquido, mas também existe um exemplo que é o sólido-gás. Por exemplo, o filtro do carro, né, que é presente no carro, ele separa a poeira do ar. Então, quando o ar passa pelo filtro do carro, a parte sólida corresponde à poeira e a fuligem fica retida no filtro. E o ar passa, né? Então, purifica. Então, há uma purificação da mistura ali, você obtém um ar mais puro. Nesse caso aqui, você obtém uma água mais limpa também, né? Que o material fica retido no filtro. A decantação, ela também se baseia também num princípio até que parecido, né? A decantação, então, ela corresponde à separação de misturas que estão no estado líquido, né? Ou também no estado sólido e líquido. A decantação é um processo natural, um processo físico natural, ela ocorre naturalmente, né? E ela se baseia na diferença de densidade dos materiais. Então, por exemplo, eu tenho esse recipiente aqui que ela tem formado por partículas de solo ou de terra, né? Então, essas partículas, elas não se dissolvem em água. E elas estão no estado sólido e, por isso, elas são mais densas do que a água. Então, naturalmente, ocorre um processo físico natural de decantação, onde essas partículas sólidas de solo ou de terra, né, elas se decantam e se depositam no fundo do recipiente. Então, naturalmente, você tem um processo aqui de separação de mistura, onde no fundo aqui você tem um barro, né, que é o solo, e você tem outra fase que corresponde à água, né? Então, isso até é utilizado em sistemas de tratamento de esgoto, né? Como eu sou estudante de engenharia ambiental, então a gente também até utiliza esse princípio da decantação para quando a gente vai, tipo, algum material que está contaminado ali com esgoto, ele vai enviado para uma lagoa de decantação e naturalmente as partículas sólidas do esgoto, elas se afundam e se depositam no fundo do lago. Na superfície você tem uma água que é um pouco mais limpa, né? Que ela é formada só pela fase líquida, né? E no fundo se deposita o barro, né? Seriam os dejetos mesmo, né?
Um outro exemplo aqui é de centrifugação e flotação. A centrifugação, ela funciona de forma muito parecida com a decantação. Porém, na decantação, o sólido, as partículas sólidas, elas se depositam naturalmente no fundo do recipiente. Na centrifugação, é preciso você utilizar um equipamento aqui, que, por exemplo, você tem um frasco aqui que é formado por uma mistura. E nesse frasco existem partículas em suspensão. Só que essas partículas são pouco densas, né? Elas são pouco densas, não são muito densas. Então, quando você coloca esses frascos nesse centrifugador, é, ele sofre uma rotação, né? E essa aceleração faz com que as partículas sólidas que estão em suspensão, faz com que elas se concentrem no fundo do recipiente, né? Então, a centrifugação nada mais é do que a decantação forçada. Quando a decantação é muito lenta, você pode utilizar a centrifugação para acelerar esse processo de separação da parte sólida, que é composta aqui por partículas em suspensão, e você consegue fazer com que essas partículas elas se concentrem e fiquem depositadas no fundo do frasco, né? E aqui tem esse exemplo aqui, coloquei esse exemplo na imagem superior, né? E a flotação, ela se baseia na diferença de densidade dos materiais, né? Então, as propriedades que a gente viu até agora, elas são utilizadas para desenvolver esses métodos, né? Então, vai ter método que vai se basear no critério, na propriedade da densidade, outros métodos que se baseiam na solubilidade, assim por diante. No caso da flotação, utiliza-se um líquido que ele não dissolve os sólidos e apresenta densidade intermediária entre os valores da densidade dos sólidos presentes na mistura. Então, só traduzindo, nessa imagem inferior aqui, eu tenho um recipiente que é formado por areia mais serragem, né? A areia ela é mais densa do que a serragem. Então, quando eu introduzo a água, quando eu vou injetar água nesse sistema, o que acontece? A serragem ela fica na superfície, porque a serragem ela é menos densa do que a água, então ela boia, flutua. Enquanto que a areia, que é mais densa do que a água, ela se deposita no fundo do recipiente. Desse modo, a gente consegue separar dois sólidos diferentes, com densidades diferentes. Então, por exemplo, só repetindo de novo. Então, aqui eu tenho dois sólidos. Um dos sólidos é mais denso do que o outro. A água ela tem uma densidade intermediária entre esses dois sólidos, né? Porque a água ela é menos densa do que a areia, porém a água é mais densa do que a serragem. Então, a gente forma um sistema aqui que ele é trifásico, em que no fundo se deposita a areia, que é uma fase. Nessa zona intermediária nós temos a água, que é a fase líquida. E na superfície você tem a serragem, que é a outra fase sólida. Pela serragem, pelo fato da serragem ser menos densa que a água, ela fica na superfície, certo? E agora eu vou falar sobre a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples é geralmente empregada para separar sólidos solúveis que estão dissolvidos em um líquido. Então tem uma mistura ali que é formada por um sólido mais um líquido. Porém, esse sólido está dissolvido no líquido, então não dá para a gente utilizar filtragem. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma mistura de água e açúcar, você pode passar no filtro e o filtro não vai remover o açúcar da sua mistura. Então você tem que pensar em outro método. Ou, por exemplo, a mistura de água mais sal, você não consegue filtrar isso, né, utilizando um filtro convencional. Então você precisa utilizar um outro tipo de técnica, outro tipo de método. Esse método é a destilação simples, que ela se baseia na diferença de temperatura de ebulição dos componentes dos materiais. Então, se eu pego um recipiente ali, uma mistura, e eu aqueço essa mistura, a substância que está presente, um dos componentes que estão presentes naquela mistura, que tem menor temperatura de ebulição, ela entra em ebulição primeiramente, e ela passa por um condensador, e ela volta para o estado líquido. Então, pense, tem uma mistura ali de água e sal. Se eu aqueço aquela mistura, a água vai entrar em ebulição. Ela vai se tornar vapor, no estado líquido ela passa para o estado de vapor, e depois do estado do vapor, ele passa por um condensador, onde o vapor é resfriado, e então a gente tem a água no estado líquido, que ela é coletada num recipiente à parte. Então a gente, no sistema
aqui que é formado pelo balão de fundo redondo, e o Erlenmeyer. No Erlenmeyer vai se concentrar aqui a água pura, que é a água destilada, e no balão redondo vai se precipitar o sal, né? Porque o sal, a temperatura de ebulição dele é muito grande, muito maior do que da água. Então a água entra em ebulição, evapora, é encaminhada para o Erlenmeyer e você obtém água pura e no sistema aqui, no recipiente aqui no balão, você vai ter a concentração de sal ali. Então é uma forma de você fazer a separação de água e sal, né? Ou de um líquido e um sal. Um outro exemplo também é a destilação fracionada. A destilação fracionada, ela utiliza o mesmo princípio, porém é um pouco mais complexa, né? E aqui, então, quando você tem uma mistura formada por uma variedade de substâncias diferentes, então você emprega uma torre aqui que ela tem frações diferentes, ela é separada em frações diferentes. Então, por exemplo, o refino do petróleo. O petróleo é formado por uma série de compostos, né, de substâncias. Então, quando você quer separar as substâncias que compõem o petróleo, você emprega a destilação fracionada. Na destilação fracionada, então, você tem essa torre, e nessa parte mais inferior da torre, que é a parte mais aquecida, vai se concentrar, por exemplo, o óleo lubrificante. Na medida que você vai subindo na torre, você vai ter outros tipos de substâncias, que elas vão passando do estado de vapor para o estado líquido, e vão sendo encaminhadas para um coletor, né? Vão sendo recolhidas. Então, você tem uma série de frações aqui do petróleo que vão ser coletadas, porque cada uma tem uma temperatura de ebulição diferente. Então, você tem o óleo diesel, você tem o querosene, você tem gasolina e o gás. Então, cada uma dessas substâncias aqui, ou desses materiais, tem uma temperatura de ebulição diferente. E empregando o método da destilação fracionada, você consegue fazer essa divisão, né, em frações, né? E é muito empregado, por exemplo, para o refino de petróleo. Um outro exemplo aqui é a extração por solventes. A extração por solventes ela se baseia na propriedade de solubilidade, que ela utiliza essa propriedade de solubilidade para extrair um componente de uma mistura, utilizando-se um líquido. Então, o mais comum aqui, duas imagens que eu coloquei aqui, que é a extração por solventes, ela é utilizada tanto para o preparo do café, como o preparo do chá. No caso do café, quando você adiciona água quente ao pó, além ocorre a filtragem, né? Ocorre a filtragem e essa é uma separação. Mas um outro tipo de separação que ocorre simultaneamente é a extração. O que acontece é o seguinte, o café é composto, o pó de café é composto por uma série de substâncias. Algumas dessas substâncias são solúveis em água e outras não são solúveis. A água quente solubiliza algumas dessas substâncias, ou seja, ela extrai algumas dessas substâncias do pó de café que solubiliza em forma de solução, que é o café que a gente bebe. Então, a extração por solvente é basicamente esse conceito. Isso também vale também para quando a gente vai preparar um chá, né? Também a gente adiciona água quente ao chá, algumas substâncias presentes ali no material, né, orgânico, que compõe o chá, algumas dessas substâncias são solúveis em água e formam a bebida que a gente consome. Tanto é que essa solução que é formada no chá, ela tem uma coloração específica, ela tem um odor específico que é formado, que deriva das propriedades químicas das substâncias que são solúveis em água, né? Enquanto que a outra parte insolúvel permanece separada, e depois a gente joga no lixo, descarta, né? No caso do café, forma-se a borra, né? Que ela não se dissolve em água. E outro exemplo também é a separação magnética, que é outro método de separação de substâncias. Esse aqui é um método mais incomum, né? E ela se baseia na propriedade magnética dos materiais. Então, quando você tem uma mistura de sólidos, em que um sólido ele é, por exemplo, composto de malha de ferro, se você aproxima um ímã dessa mistura formada por malha de ferro e de enxofre, a limalha de ferro é atraída pelo ímã e você tem a separação ali da limalha de ferro do enxofre, pela questão da atração magnética. E para finalizar, mais alguns exemplos aqui, né, que outros exemplos mais convencionais, de formas convencionais de separação de mistura, são nesses 4 exemplos aqui, que é a catação, a ventilação, levigação e peneiração, são misturas formadas por 2 sólidos, ou mais sólidos, né?
e que são algumas formas convencionais de separação de mistura, né? A catação, ela se baseia no trabalho manual de separação de substâncias, né? Ou de componentes. Por exemplo, quando a gente vai escolher o feijão, é um exemplo clássico, né? A gente vai escolher o feijão para separar o feijão, se tiver alguma pedra ali, alguma coisinha ali. Então, esse é um método de separação de substâncias, né? Que é manual, que é chamado de catação. A ventilação ela se baseia na diferença, digamos, de leveza ou de massa, né, da substância que compõe ali aquela mistura. Então, utilizando-se a corrente de ar, né, a senhora ali, ela agita ali a peneira e aquelas partículas que são mais leves, elas são levadas pelo vento. Então, é possível fazer essa separação utilizando o próprio vento, né, como agente do que vai fazer a separação, efetivamente. Um outro exemplo é levigação, que é muito utilizado no garimpo, por meio do qual os garimpeiros conseguem separar ali o ouro, né, que está no leito do rio, dos sedimentos, né, os sedimentos que são arenosos ali. Então, com o auxílio da água, ele consegue separar os sedimentos arenosos, que são menos densos, enquanto que o ouro, que é mais denso, fica no fundo ali dessa espécie de prato de madeira que eles utilizam, né? Então, na catação é um trabalho manual, na ventilação é utilizado o vento, né? E na levigação é utilizado a água. E por último aqui tem a peneiração, né? A peneiração ela se baseia na diferença do diâmetro dos materiais, né? Então, os materiais mais finos, eles atravessam a peneira, enquanto que as partículas maiores, de diâmetro maior, ficam retidas nessa parte superior da peneira, certo? E era isso por hoje. Uhum. Sim, tem. Exatamente, tem sim. É muito utilizado, eu acho que é no vinho, né? Tem os alambiques. No livro que eu estava lendo tinha esse exemplo. Quando vai fazer a destilação do, do vinho, preparar bebidas fermentadas, alcoólicas, utiliza-se muito o método da destilação. Eu acho que é para... Agora eu não lembro exatamente o porquê, mas tem a ver sim com destilação de bebidas alcoólicas. É, tem alguma dúvida? No material que eu escrevi, né, pesquisei aqui, tem mais, tem mais outros exemplos de separação de materiais, né? Então vocês podem dar uma olhada lá, e ter caprichar, né? É bastante conteúdo, né? Nem sempre, às vezes, cai no vestibular, né? Aí o ideal é resolver os exercícios, né? E ver o que é mais recorrente, né? Quais são os principais conceitos para vocês gravarem, né? Porque alguns ali nem aparecem. Por exemplo, prova do Enem. Pelo menos eu já fiz a prova do Enem várias vezes e não, tem muita coisa que eu estudava que não caía na prova. Bem isso, alguma dúvida, alguma coisa? Depois eu envio alguns exercícios para vocês. E aí a próxima aula vai ser sobre resolução de exercício, né? Pior que cai. Às vezes cai. Às vezes cai o que você não estudou, né? Às vezes aquela matéria que não deu tempo de estudar cai na prova, que você esqueceu, né? Nossa. A prova do Enem tá ficando cada vez mais difícil, eu acho. Cada vez mais conceitual, né? Mas é muita leitura, né? Resolução de exercícios, no final das contas, né? Quanto mais exercícios vocês resolverem, melhor vai ser, né? Porque aí vocês conseguem fixar melhor o conteúdo, né? E vocês têm que aproveitar também o fato de vocês terem um professor para tirar dúvida, né? Outros alunos, né? Porque quando eu estudava sozinho e geralmente quando você fica com uma dúvida, você fica se matando pesquisando na internet, né? Nem sempre acha resposta, né? E aí aqui fica uma interação um pouco melhor, né? Mas era isso que eu tinha que apresentar por hoje.